Como eu disse, já escrevi muitos livros sobre prazeres sexuais, poemas, contos, muita coisa, e me sinto bem, não me sinto prejudicando ou prejudicado por falar sobre tudo isso. Como eu disse, emoção é importante, o emocional, e o sexo e a morte são os dois pontos principais onde amadurecemos o nosso lado emocional. Maturamos as nossas emoções, e quanto mais maturamos as nossas emoções, mais evoluímos, crescemos, nos tornamos luz, que é o que procuramos aqui. Eu tenho aqui um livrinho meu sobre contos, diferente dos outros. Eu sempre tive um pouco de receio de escrever sobre contos, pequenas historinhas sexuais, sensuais. Aí um dia resolvi fazer isso aqui da seguinte maneira: contos, situações, personagens que gostam de fazer coisas na intimidade. Mas, ao contrário dos contos que eu já li, contos e revistas que eu já li, são muito contos que falam de o poder do homem sobre a mulher e o prazer do homem sobre a mulher, e só isso, é sexo por sexo e nada mais. Eu acabei por fazer diferente. Contos, exatamente, com personagens, só que algo romântico, algo que leve ao prazer dos envolvidos. E quem são os envolvidos, os personagens? 25 contos, 25 histórias diferentes, mas 25 situações diferentes. Situações, ou seja, homossexualidade, relacionamento de mais velho com mais novo, casais de idosos, troca de casais, lésbicas com animais. A primeira relação sexual, não coloquei algo com menor de idade, porque menor de idade pratica também, pratica sexo. É crime se for com um maior de idade, mas ninguém comenta se uma garota de 17, 15 anos brinca de médico. Antigamente, na minha escola, na minha idade, na minha época, o termo era esse. Uma menina de 15 até 14 brincava de médico com outro menino de 14, 15 ou 16. Hoje vão colocar como crime isso, é complicado de dizer. É difícil, é crime quando se coloca um maior de idade com uma menor de idade, porque se acredita que a menor de idade não tem cabeça madura o suficiente e entra numa conversa de alguém mais experiente, mais maduro, mais sem vergonha. Agora, menor com menor de idade, ninguém fala nada. E eu acredito, menores de idade praticam, brincam, podem nem chegar a vias de fato, mas brincam muito com os seus órgãos, curiosidade. A masturbação começa na adolescência. Quanto? 13, 12, 15. A masturbação começa aí. E a curiosidade de como será de outro jeito. Meninos não brincam de troca-troca? Ninguém mais fala sobre isso, mas deve rolar algumas brincadeiras desse tipo. Então, quer dizer, a sexualidade começa muito cedo. Não brincam sobre isso? Com certeza sim. Não pode ser com o envolvimento de um mais velho. Então, menor de idade, pedofilia, que seria o termo, não coloquei, porque vai haver a infelicidade de alguém, o desgosto de alguém, o maltrato de alguém, porque visão de alguém que já está acostumado a muita coisa, com alguém que está iniciando, é traumatizante. Sem falar do corpo, que não está ainda preparado para receber um outro corpo em si. Aqui também, estupro
não aceitei, não fiz nada com estupro porque não envolve alegria, não envolve felicidade de ninguém. Aqui tem eu descrevi uma relação um pouco mais pesada, mas com o consentimento da personagem, da personagem, porque tem mulheres que gostam de relações mais violentas. Não é estupro. Para quem está de fora vai achar que é estupro, mas não é. Há um prazer, é o sadomasoquismo. Então, não coloquei nada relacionado a estupro na real palavra. E sim algo relacionado a sexo violento, sexo com animais. A lei impede, não concorda. Agora eu diria o seguinte, aqui eu tenho um conto que fala de sexo com animais, mas é o seguinte, o animal, um cão, veio atrás da pessoa, não foi sodomizado, que é o que é o maltrato ao animal. Sodomizar, obrigar, amarrar e fazer de tudo e o animal não concordando. Isso é um estupro. É com um animal? É um estupro do mesmo jeito. Estupro para mim é crime. Tem que ser tratado com rigor. Está magoando a outra pessoa. Magoando a outra pessoa. Aqui eu coloquei como o animal sendo ativo, indo atrás. Tem quem goste, tem quem se sinta bem. Homem, homossexual, homem ou mulheres gostam de ser atacadas, dependendo do animal. Gostam de serem atacados, não gostam de atacar, não é conveniente, não é correto, porque aí o animal está sofrendo, coisa que eu não concordo. Ou seja, tudo, várias situações, bissexualidade também, várias situações que eu descrevi aqui em textos, que eu achei muito saborosos. É propaganda, pode levar como propaganda do livro, está até disponível. Mas são situações em que tem de haver alegria, bem-estar, amor, prazer. Tudo que ouvimos falar hoje, às vezes até dizemos nojento, mas é para nós que é nojento. Chuva dourada, chuva negra, sexo com animais, sexo com várias pessoas, com o mesmo sexo, sozinho. Todas essas práticas sexuais, até as mais nojentas, coloquemos assim, todas essas práticas sexuais são condenadas por um ou por outro grupo, criticadas por um ou por outro grupo. Nós dizemos que nojo, sexo é chuva negra ou chuva dourada. E esses que praticam chuva negra, chuva dourada, vai dizer: o papai e mamãe é tão insoso, tão sem graça, não quero, prefiro ficar sozinho. Todos os grupos que gostam dessa prática ou daquela prática vão criticar um ao outro. Então, o que interessa é o que eu gosto. Eu falei aqui do Tantra, do Kama Sutra. Kama Sutra tem simbolismos, um elefante, um gato, um coelho, uma capivara, animais de portes diferentes. Não significa que um elefante vai transar com um rato, não é nada disso, não. Significa que o elefante é guloso, aceita qualquer coisa, qualquer forma de prazer, e o rato nem tanto, gosta de algo mais simples. E aí entram essas formas todas de sexo que eu estou falando, sexo que nós achamos sujo e sexo que nós achamos sem graça. Por exemplo, tem pessoas que se satisfazem uma vez por semana ou até uma vez por mês e muito bem. Outras têm que ser todo dia.
pode, alguém que quer uma relação mensal com alguém que quer todo dia, alguém vai ficar infeliz aí. Uma que quer sexo depravado totalmente, com um amigo ou uma amiga a mais, e o outro que quer só beijinho, passar a mão. Não podem se misturar, vai dar uma confusão, um trauma muito grande, uma infelicidade muito grande. Então, tudo que eu procuro fazer, escrevendo, muito já pensei, como é que eu faço, como é que eu lido com essa vontade de escrever sobre isso? Como eu lido? Estarei me mostrando um depravado sexual? Estarei me mostrando um desorientado? Muito procurei outros autores para saber até que ponto eles usam da palavra para falar sobre certas coisas. Encontrei, não é muito mencionado, mas tem poemas mais fortes, coisas, mulheres que conversam. Às vezes é difícil, às vezes a gente acha que é só homem que fala palavras pesadas, palavras fortes, palavrões que a gente chama. Não, encontrei na internet mulheres que falam. Não, fui condenar? Não. Eu procurei exatamente isso, saber até que ponto o linguajar feminino é colocado nesses assuntos. Eu vi que estava no caminho certo. Eu vi que eu deveria colocar romance quando falo de sexo. Deveria colocar amor quando falo de trepar. Então, quer dizer, estou no caminho certo. E eu faço isso, esses vídeos eu acabo fazendo muito mais para mulheres. Por isso o título, Só para Elas. Não é só para elas, é para todas as pessoas, homens também, que curtem o emocional, que gostam de fazer as coisas muito mais com o coração do que com o pênis. Esse linguajar todo por causa disso, porque entendo que devemos melhorar o nosso lado íntimo, devemos melhorar. Quanto mais melhoramos esse poder, amor, paixão que temos, quanto mais melhoramos, mais forte ficamos, mais sábios, inteligentes, mais donos de nossa felicidade. E sim, entendo que muitos homens que fazem sexo por sexo, eu vou lá porque é gostoso, quero experimentar, tal, chegam lá, fazem de tudo mesmo, de tudo, mas depois não acrescentou nada. Acrescentou o seguinte, uma história a mais para contar para os amigos, que eu peguei fulana, fiz isso, fiz aquilo, e pronto, para contar para os amigos, e não para se satisfazer mesmo. Às vezes fulano está se divorciando de fulana, aí um cara vai lá e tenta transar com a outra, vai estar disponível, vai estar até procurando alguém para ficar junto, e esse vai se prontificar, vai lá e vai pegar e mandar ver, só que ele não vai estar comendo uma mulher que ele encontrou que é maravilhosa, ele vai estar comendo a ex de tal fulano, ou seja, é um troféu a mostrar para os amigos, coisa que mulher não aceita, não admite isso, não. Homem fala muito, peguei fulana, aquela ali, porque isso, porque aquilo, se vangloriando. Mulher fica quieta. Por quê? Porque eu quero para mim. O homem foi o primeiro, então ele fala um monte para os outros irem atrás. É uma intenção meio oculta dos outros irem atrás, mas eu peguei primeiro. As mulheres não querem saber disso, não. Encontrou um cara, o cara é muito bom, elas ficam em silêncio. Por quê? Porque querem ele mais vezes e não ficar fazendo propaganda e alguém chegar junto e transar também. Muito procuro ser sincero no que falo em relação a sexo. Procuro ser sincero, procuro ser eu mesmo. Porque eu fiz terapia,
Fiz terapia meus 22, 21, 23 anos por aí, fiz terapia. Um dia eu falei para ela, era uma psicóloga, falei para ela, não venho mais não, acho que já tá bom, já consegui colocar minha cabeça meio em ordem e tal. E aí ela deu o resumo do que achou de mim, o que ela achou de mim. Ela disse, eu sou homem, hétero e com um lado feminino apurado. Ou seja, um lado feminino apurado, ou seja, eu posso sentir um pouco do lado emocional que as mulheres sentem. Não preciso me tornar uma mulher, não preciso me relacionar com um homem como se fosse uma mulher para saber o que uma mulher acha. Por isso me senti à vontade para escrever isso aqui. Coloquei o tal lado feminino, como diz Pepeu Gomes. Meu lado feminino não fere meu lado masculino. Então eu coloquei o meu lado feminino para falar sobre isso aqui. Para falar sobre personagens dos mais variados. Acredito que consegui me colocar no lugar destes personagens, que nenhum se parece comigo. Consegui me colocar no lugar desses personagens e transmitir o prazer que eles devem estar sentindo. E em cada um coloquei uma lição no final. Vamos ver se eu encontro uma liçãozinha aqui no final. Aqui. Um bissexual. Descrição de um bissexual. O que eu coloco no final? Ele teve uma relação bissexual. Tinha uma amiga que apresentou com um amigo e os três tiveram relações. Aqui, experiências diferentes, descobertas que nem fazíamos ideia gostar. Assim se vive na felicidade íntima, procurando o prazer sem cobrar, só aproveitando. É o final. Um pequeno resumo do que eu quis dizer com a história. Aqui, um gangbang. Gangbang, muitas pessoas, muitos homens com uma única mulher. Então, para terminar esse relato, gostaria de dizer que ser fiel é não temer o inusitado, se fizer bem a nós como emocional pessoa. Ou seja, aqui uma mulher desejou experimentar um gangbang, pediu a um amigo com quem se relacionava, que reuniu vários amigos e fizeram um gangbang com ela. Era a vontade dela. Ela tinha a cabeça preparada para pertencer a vários homens de uma única vez. Tinha a cabeça preparada. O corpo vai se adaptando. O corpo, não vou conseguir, porque isso, porque 2, 3, onde já se viu. O corpo vai se adaptando dependendo do desejo da pessoa. O corpo vai se adaptando, vai gostando, vai melhorando, vai sentindo mais prazer, vai ficando mais fácil, mais gostoso de levar. E aí é a felicidade. A felicidade se resume em uma relação a dois? Para muitos sim, para outros não, para outros tem que ter mais. Mas, em primeiro lugar, é como estamos tratando a pessoa que está com a gente. Se a pessoa concorda, tudo bem, ótimo, maravilhoso, vamos tentar. Se a pessoa não concorda, aí decida continuar com a pessoa ou se privar. O que é mais importante? Deixar esses desejos de fora, esses desejos com várias pessoas, por exemplo, um sexo diferente, deixar de lado, deixar de fora, ou se manter fiel, casto a quem está contigo convivendo.